Ok, sou o professor João Nunes, com a disciplina Ciência Política. Nós vamos dar continuidade às aulas de Ciência Política. Na aula anterior, nós trabalhamos, na verdade, as três aulas, os capítulos, as aulas de 1 a 3, e agora nós vamos ver as aulas de 4 a 6. Hoje nós vamos falar de planejamento e tomada de decisões, depois decisões políticas alternativas decisórias, e depois sobre participação e informação. O Rodolfo vai colocar para a gente aí o primeiro slide aí muito bem os objetivos da nossa aula. Daí objetivos: estudar as temáticas do planejamento, do processo decisório sob o âmbito da ciência política. Bom, como nós temos a disciplina de ciência política, claro que toda a nossa análise vai passar por esse ângulo aí. Pode continuar, Rodolfo, aí. Bom, então nós temos nessa parte aqui, nós temos o conteúdo aí, ó, decisões políticas, estratégicas, táticas, operacionais. Aí nesse ponto é importante a gente saber, olha, para se falar em políticas públicas, é necessário saber sobre decisão política, sobre estratégias, sobre táticas, certo? E nós temos também aí a sequência das políticas públicas e as decisões. Como é que isso acontece na realidade da administração pública? E o outro ponto aí é sobre a construção da agenda pública. Por que se fala em uma agenda pública? Então, no próximo item, Rodolfo pode passar, o próximo item é produção de soluções e alternativas. Para adiantar produção de soluções e alternativas, a implementação do programa, análise e avaliação do programa, conclusão do programa, decisão política e atores políticos. Bom, o que é importante logo a gente saber é o seguinte: para se tratar de administração pública, e estamos falando também de lidar com políticas públicas. Uma palavra fundamental que você vai encontrar aí é a questão de planejamento, a questão de decisão. Para se ter uma política pública, é preciso também planejar. Aí a pergunta: será que a política pública ela acontece simplesmente a partir do gabinete para a sociedade? Ou existe alguma demanda da sociedade que faz com que os gestores pensem numa política pública? Qual a relação que deve se ter em relação a isso? Bom, as ciências da administração, elas dividiram o processo de planejamento em 3 modalidades. Nessas 3 modalidades, nós vamos ter a forma como o planejamento ele vai acontecer, considerando as necessidades de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. No caso, o planejamento estratégico, que trata das decisões de longo prazo, é exatamente a palavra central aí da estratégia. Quando você tem uma política pública considerando o longo prazo, então, que estratégia se deve tomar? Depois nós temos o planejamento tático, que aborda o médio prazo. Existem necessidades que vão levar em conta um tempo menor, não tão curto, mas vai ser o que se chama de médio prazo. E o planejamento tático, ele vai o planejamento operacional, que é o que vai se colocar em prática logo, eles estão levando em consideração principalmente as decisões de curto prazo. Então, para um planejamento, é preciso levar em conta quais as principais decisões a ser tomadas no que diz respeito ao longo prazo, ao médio prazo e ao curto prazo. E aí vai se levar em conta as demandas da sociedade. Bom, o Estado, nós já falamos na aula anterior, ele surgiu para buscar resolver os problemas da vida em coletividade. E exatamente falando em problemas, é preciso levar em consideração o que é que a coletividade precisa. Porque o Estado ele não pode atuar apenas para um grupo social, é para toda a sociedade. Então, quando acontece determinada ação governamental, em geral, dizemos que ela é uma decisão política. Aconteceu uma ação governamental, então houve uma decisão política em relação a isso. Esse tipo de decisão, ele se materializa naquilo que se denomina política pública. Então,
Por exemplo, se resolveu fazer o combate à dengue, então você teve uma decisão aí. Você teve a demanda da sociedade, mas quando se colocou em ação, você teve uma decisão que gerou uma política pública. Bom, a política pública, ela apresenta uma sequência de política pública e decisões. Por exemplo, para se pensar em política pública, é necessário pensar numa agenda pública. Essa palavra agenda pública leva em consideração quais as principais necessidades e como é que essas necessidades vão ser atendidas, vão ser colocadas em prática a partir das políticas públicas. E existem 3 tipos de demandas, segundo o autor chamado Rua. Ele fala de demandas novas, demandas recorrentes, demandas reprimidas, que essas se subdividem em estado de coisa e não decisão. Então, olha só, quando eu falo em demandas novas, você tem determinadas coisas que acontecem na sociedade que gerou uma nova necessidade. Então, por exemplo, se você tem uma situação que, por exemplo, aconteceu um determinado conflito e é preciso agir. Aconteceu que determinados atores sociais entraram em ação requerendo alguma decisão. Então você vai ter aí determinadas demandas. Bom, produção de solução alternativa. Se você vai se perguntar, para que serve a política pública? É claro que ela precisa resolver alguma situação, algum problema. O Estado, ele existe para isso. A partir do momento em que é diagnosticado o problema, ou que uma demanda chega à agenda do Estado, a tarefa seguinte é a busca de solução para resolução, certo? Então, por exemplo, a sociedade requereu alguma situação, uma demanda. O Estado precisa atuar, tomar decisões para agir com políticas públicas. O planejamento, ele parte para a decisão sobre rumos de atuação. Nesse processo, nós temos o quê? A ideia de policies, politics e polity, que são 3 termos em inglês, que se entrelaçam diretamente, ou seja, o conteúdo da política deve repassar pelo crivo dos atores políticos, públicos e privados. Então, por exemplo, nós temos, se eu falo de Estado, eu tenho representando o Estado, eu tenho atores do Estado, e eu tenho também a sociedade, que por sua vez tem os setores privados. Quando se trata de política pública, uma política pública não pode, como falei anteriormente, atender apenas a um grupo, precisa atender a coletividade. Então, nem pode ignorar o setor privado, por exemplo, como também não pode simplesmente agir em função do setor privado. Precisa levar em conta a coletividade. A implementação do programa, quando se fala, tomou a decisão, vai se implementar um programa. Essa fase está relacionada aos meios necessários para que as fases anteriores saiam do papel e tenham reflexo sobre a realidade. Por exemplo, mudar o estado de coisas. Quando se coloca em prática um programa visando alguma solução, é preciso analisar, avaliar como esse programa aconteceu e se atendeu aos objetivos. Após a implementação, o próximo passo é a análise e avaliação dos seus resultados. Por análise, entende-se o estudo da engenharia institucional e dos traços constitutivos da política. Aí você vai levar em conta, digamos assim, aqueles que pertencem ao Estado, os executivos, os burocratas que fazem, digamos assim, algum planejamento, mas isso não pode ser fora da realidade da sociedade. Então, para analisar, é preciso exatamente que o grupo que planejou e colocou em prática possa levar em consideração quais os pontos que foram alcançados e o que precisa melhorar. Então, acontecendo o programa, concluiu-se o programa, agora vai se pensar exatamente se esse programa resolveu, atendeu a necessidade ou se ele simplesmente acabou. Então, a conclusão de um programa é algo controverso entre os estudiosos, pois o fim de um programa pode significar tanto sua extinção quanto a realização dos objetivos para os quais ele foi criado.
Então, por exemplo, digamos que você tem um programa social digamos assim, para atender a classe popular. Então, digamos assim, auxílio à maternidade, e de repente esse programa acaba. Por que ele acabou? É simplesmente o fim, ele atendeu os objetivos que foi criado, certo? Então é isso que precisa ser levado em conta. A decisão política e os atores políticos tratam de quê? Da mobilização social, que é uma das formas para os problemas públicos adentrarem a agenda decisória do Estado. Então, a partir dos problemas públicos, a agenda pública passa a fazer parte da decisão do Estado, para se colocar em prática e ver o que é que resolveu. Então, nessa primeira aula, nessa aula 4, nós tratamos exatamente dessa parte de planejamento e de políticas públicas. Dando continuidade a isso, a gente vai falar de decisões políticas e alternativas decisórias. Bom, então, decisões políticas e alternativas decisórias nessa parte aí. Bom, nessa aula 5, nós vamos falar de decisões políticas e alternativas decisórias. Você viu que na aula anterior nós tratamos das políticas públicas que envolvem decisões e que a partir do momento dessas decisões se materializam as políticas públicas para depois elas serem analisadas. Agora, quando se fala em decisões políticas e alternativas decisórias, é importante se perguntar quais os fatores que estão em jogo aí nas decisões políticas. Por exemplo, quais as preferências? É claro que uma política pública precisa atender à sociedade, só que quando se planeja uma política pública e se coloca em prática, existem pontos que afetam essa política pública, que implicam nessa política pública. Por isso que é importante saber o posicionamento dos gestores quanto às políticas públicas. Cada ator ele tem recursos de poder, bem como preferências próprias, que se formam em torno de questões. Duas coisas nós falamos aí: recursos de poder, certo? Duas coisas que se falam: preferências próprias e recursos de poder. Aí se pergunta, que tipo de recursos de poder, por exemplo? Então, é importante saber que, dependendo dos recursos de poder que o gestor tem com o seu grupo, ele pode ter sucesso com a sua política pública ou não. A formulação de alternativa decisória envolve, segundo um autor chamado Rua, preferências, recursos de poder e issues ou questões. Vamos então, pode adiantar aí, Rodolfo, essa parte aí da preferências, a parte de preferência. O que são preferências? Elas podem ser entendidas como sendo a alternativa de solução para um problema que mais beneficia um determinado ator. Observe que a ideia de preferência leva em conta a forma como o gestor e o seu grupo pensa a sociedade. Então, por exemplo, para uma política pública, um gestor ele pode dar preferência para determinadas coisas, considerando inclusive a sua visão sobre o mundo, sobre a sociedade. Por isso que, por exemplo, um gestor que ele tem uma visão mais voltada para a perspectiva patrimonial, para o conservadorismo, ele vai focar mais em determinados objetivos que, embora atendam de alguma forma a sociedade a partir da sua política pública, ela geralmente vai beneficiar mais um grupo. Nos recursos de poder, o que são? Os instrumentos mediante os quais um ator é capaz de avançar seus propósitos, suas preferências, contra a oposição de outros. Aí onde está a força. Por exemplo, aí nos recursos de poder entra a questão do voto, entra a questão do poder econômico. Então, por exemplo, por isso que um gestor público que ele tem, digamos, um apoio, uma bancada maior do legislativo para apoiar a sua política, evidentemente que ele vai ter mais força. E quanto às questões, refere-se ao item ou aspecto de uma decisão que afeta os interesses de vários atores, mobilizando suas expectativas quanto aos resultados da política e catalisando o conflito entre elas. Nesse ponto, é importante levar em consideração o seguinte, que nós podemos dar como exemplo, na reforma agrária, seriam isso as questões seguintes: o conceito de terra improdutiva, a forma de indenização
e o rito de desapropriação. Então veja que as decisões políticas elas levam em conta perspectivas fundamentais, situações de conflitos que precisam também muitas vezes ser bem administradas, certo? Porque uma política pública ela simplesmente ela não acontece por acaso, ela vai mexer com os interesses da sociedade. Por isso que o grupo que tem maior poder de barganha vai forçar para atender os seus interesses. No próximo item aqui, nós temos os desafios aos processos de decisão do moderno gestor. Quais desafios? Dentre os modernos desafios colocados ao moderno gestor, podemos destacar 3. Primeiro, necessidade cada vez maior de conciliar participação e eficiência nos processos de gestão das políticas públicas. Depois, o desafio, que é a necessidade de incluir a temática da sustentabilidade ambiental em todas as políticas públicas. Essa é uma temática fundamental hoje, a ideia de sustentabilidade ambiental, porque nem sempre uma política pública ela atende a sociedade como um todo e muitas vezes para atender determinados interesses ela afeta outros. Então a questão da sustentabilidade hoje, essa sustentabilidade ambiental é fundamental. O Estado ele vem perdendo, o terceiro ponto aí, é que o Estado vem perdendo o monopólio dos processos de formulação e gestão de políticas públicas. E é importante se pensar, por que vem perdendo? É com a dinâmica da sociedade, com fatores externos, é com a economia, o poder da economia forçando outros setores, é o aumento da pobreza. Então, por exemplo, o surgimento do terceiro setor, que envolve as ONGs, que envolve os grupos que se organizam além do Estado para atender demandas da sociedade, já chama a atenção uma coisa: o Estado não está dando conta de resolver os problemas fundamentais, de atender as necessidades. Daí vem o terceiro setor, que é um ponto bastante polêmico. Bom, nessa aula aí nós vimos exatamente a questão das decisões políticas que afetam nas políticas públicas. Aula 6, nós vamos trabalhar a questão da participação e da informação, levando em conta as políticas públicas. Bom, se estamos falando em política pública, evidentemente que ela não pode ser pensada simplesmente de um gestor para a sociedade ou de seu grupo para a sociedade. Até para ela pensar isso, ela precisa levar em conta quais as necessidades da sociedade e como a sociedade participa ou deve participar. Então, outro elemento fundamental aí é a informação. Quanto mais informado se apresenta a sociedade, o indivíduo da sociedade, os grupos sociais, mais você vai ter a possibilidade de políticas públicas que atendam os interesses da sociedade, principalmente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, como é o caso dos pobres. A palavra participação ela vem exatamente de parte. Participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte. Nesse ponto é fundamental pensar, olha só, se estamos falando de política pública, por que não se fala em participação? Um gestor público que não tem olhares para a sociedade, para as necessidades da maioria da sociedade, ele já está demonstrando exatamente que ele defende um interesse só, que é o interesse do seu grupo, os seus interesses. Então isso evidentemente que não vai ser muito bom para a maioria da sociedade. Então, na participação ativa, o cidadão ele toma parte, ele age frente à realidade, enquanto na passiva o cidadão ele faz parte apenas integrando a realidade. Nós podemos dizer, olha, um movimento social, um grupo social que vai às ruas exigir os seus direitos, então ele está exatamente tomando parte, certo? Agora, simplesmente quando ele existe na sociedade e apenas acompanha os processos, apenas ele vê como as políticas acontecem, sem tomar decisões, sem participar, então você tem uma participação aí simplesmente passiva. Quais os tipos de participação que você vai encontrar aí? Por exemplo, nós podemos falar na participação de que ao longo das nossas vidas nós somos socializados desde a nossa família, principalmente a partir das instituições. Então, em geral, essas instituições elas são classificadas em primárias,
secundárias e terciárias. E é através delas que desenvolvemos as nossas práticas participativas. Por exemplo, os grupos primários, família, amigos e vizinhos. De alguma forma nós buscamos atender os nossos interesses e aí temos um tipo de participação. Se temos uma necessidade maior, nós temos aí as associações profissionais e os sindicatos, que aí já são os grupos secundários. E por sua vez, quando nós temos uma necessidade mais ampla, participando da sociedade, nós temos aí os partidos políticos e os movimentos de classe para se organizar e reivindicar maiores, digamos, mais direitos, reivindicar o que se chama assim, a cidadania de fato, o atendimento do cidadão frente à sociedade. Toda política pública não pode acontecer à revelia da sociedade. Pensar isso é uma coisa totalmente incoerente. Em função desses grupos que nós mostramos, primários, secundários e terciários, nós podemos dizer que podemos falar em processos de micro e macro participação. Então, micro participação você vai encontrar aí, principalmente na instituição que vem da família, os amigos aí. Depois você vai ter os sindicatos, as organizações, e numa macro participação você tem aí os movimentos sociais, os partidos políticos, que a gente vê muito claro através das lutas nas ruas, das reivindicações, através das eleições, que nós podemos mudar a sociedade. Quais as maneiras de participar? Nós podemos também falar das maneiras de participar, considerando alguns tipos aí, ó. Uma participação de fato, que é aquele tipo em que a simples existência da sociedade nos impele a fazer parte. Uma participação espontânea, uma participação imposta, que é o caso, por exemplo, um voto obrigatório, é uma participação imposta. Se você não participa, você pode ser punido, certo? Inclusive pagar multa, por exemplo. Uma participação provocada, é o caso, por exemplo, de um agente externo. Então, por exemplo, uma ONG, uma organização não governamental, que vai atuar numa favela, por exemplo, ela pode ter exatamente contribuir para aquele grupo social. É uma participação externa, provocada. Nós temos também uma participação voluntária, se a gente quiser falar, por exemplo, a participação do empregado nos lucros da empresa. Isso aí seria uma participação voluntária. Ou, desculpa, uma participação concedida. Nós podemos fechar o seguinte: por que participar? Para atuar frente às políticas públicas é preciso mostrar as demandas, é preciso cobrar, é preciso fiscalizar, é preciso acompanhar para se ter uma sociedade melhor. Então nós podemos falar de condicionamentos de participação. Por exemplo, alguns fatores que limitam os processos participativos. Nós temos qualidades pessoais de algum membro, a filosofia social da instituição ou do grupo e a estrutura social que influencia aí na participação. Nós temos, por exemplo, os condicionamentos históricos, os limites derivados da complexidade e do tamanho de organização ou de um sistema político. Tudo isso vai afetar na participação. E nós podemos considerar os principais espaços de participação na sociedade frente às políticas públicas. Aí é importante pensar no Brasil como acontece a participação. Por exemplo, vocês vão ver nos vídeos colocados sobre participação, digamos, um grupo que trabalha para resolver o problema da seca. Então aí você tem organizações não governamentais que participam junto à comunidade. Então aí você vai ver tipos de participação. Você tem, por exemplo, os grupos feministas, os grupos LGBT, são formas de participação. A ideia de participar leva em conta também a necessidade de conhecer mais, de se ter mais informação sobre o problema que se vive, sobre a sociedade, para ter mais força. Então é assim que se pode ter uma política pública mais, digamos assim, efetiva, que atenda às necessidades da população. Não podemos pensar em política pública simplesmente esperando que o gestor público vai resolver o problema. Isso aí é uma maneira muito passiva de querer a solução das coisas. Uma política simplesmente verificar as políticas públicas sem participar. Quanto menos informação, menos participação.
Por isso que é preciso conhecer cada vez mais, através das leituras, através dos grupos sociais, dos movimentos, para buscar melhoria da sociedade. E com isso a gente fecha aqui a nossa aula 6. Nós vamos colocar essa aula para vocês também, os textos e os vídeos para vocês terem maior aprofundamento. Obrigado.